Paulo Denardim. Boa tarde, 1h06. O Sala de Redação desta terça-feira está entrando no ar e eu quero que o Diogo Oliveira passe uma informação de uma pessoa com quem ele falou há poucos instantes e que saiu do hospital. Diz quem é, como foi, como é que ele está se sentindo, Diogo Oliveira. Ué? Diogo não tá? Então eu vou dizer o seguinte, quem saiu do hospital foi Paulo Pelaipe, tá? Nosso querido amigo, dirigente do Grêmio, dirigente atualmente da equipe do Curitiba, profissional do futebol, se recuperou, ficou cerca de 40 dias hospitalizado em Curitiba e retornou, saiu do hospital, foi saudado por todo o corpo médico, enfermeiros, enfim, fisioterapeutas, todos do hospital lá em Curitiba, e agora está na sua residência. E eu quero deixar aqui um abraço para o Pelaipe, que ele tenha muita saúde, né, e que ele consiga se recuperar definitivamente de tudo aquilo que ele passou, que não foi muito fácil, não, foram 17 dias entubado. Olha, uma coisa terrível, mas superou, está vivo, está inteiro, vai voltar para o trabalho daqui a pouco. Parabéns ao Paulo Pelaipe. Gimolinha, mais... Tô aqui, Pedro, tu me chamou, mas caiu a internet aqui rapidamente para dizer, Pedro, me deixasse pendurado, ele tá bem, Pedro. Perdão, Pedro, perdão. Problemas de home office. Assim, ó, o Pelaipe tá bem, sabe, tá com a voz boa, ele vai fazer agora a fisioterapia para recuperar a capacidade muscular e o tônus muscular, mas ele tá com bom humor. Ele chegou a dizer o seguinte, ó, Pedro, além desses 18 dias entubado em coma que ele teve, ele fez a seguinte imagem: quando o cara recupera o humor, né, Pedro, é porque tá realmente melhorando. Ele disse que ele se sentiu na Batalha dos Aflitos, assim. No fim do jogo, o adversário, com muitos jogadores a mais, num contra-ataque, ele disse que na semifinal não conseguiu. Legal. Que legal, que legal. Então tá. Bom, contigo então, o que o Inter tem que mudar para encarar amanhã o time do Boca Juniors, sabidamente, por pior que ele esteja no Campeonato Argentino e anda perdendo lá, é um time que chega na Copa Libertadores da América e mostra a sua cara, mostra a sua grandeza. É complicado o jogo. O mata-mata para os argentinos e para o Boca especialmente é outro campeonato, né? Eles dizem, né, que a primeira parte é recreio e a segunda tira as crianças da sala, que é o mata-mata. No caso específico do Inter, não é o momento agora de fazer super teses e pensar projeto, porque projeto foi pro saco pro Inter, né? Por tudo que está acontecendo. O Inter, eu acho que tem que retomar o que estava dando certo e tentar ajustar o que estava dando errado. Não adianta querer trocar tudo de uma hora para outra. Então, se o Inter conseguir retomar, inclusive o desenho tático lá anterior, mas com peças mais adequadas, agora tem o Rodrigo Dourado e não tem o Musto, tem o Yuri Alberto e não precisa ser o Abel Hernandes, sabe? O Inter tem peças mais adequadas para trabalhar, não precisa ser o Rodinei, tem o Heitor, né? Então retoma aquela ideia que mantém o Thiago Galhardo na sua melhor formatação para render mais, para fazer gols e para dar assistência, e aqui atrás tenta ajustar a saída de bola, que não precisa ser aquela saída de bola lenta, que em vez de preparar o ataque acaba retardando tudo, porque vira um balão para frente, a bola volta em alguns segundos. Com a figura do Rodrigo Dourado, não precisa ser algo tão radical de um zagueiro afundado um volante afundado entre os dois zagueiros, mas faz esses ajustes. Se o Inter não retomar as virtudes que tinha antes, e que os jogadores estão mecanizados, estão acostumados a jogar, eu acho que o Inter não tem chance, né? Então, para mim é isso que tem que fazer. Guerrinha, eu acho que o Diogo relatou, ou trouxe, 3 modificações importantes. A primeira é o Heitor, né? Tem uma outra ainda, é o Moledo que está chegando. Tem o Yuri Alberto lá na frente, tá? E tem ainda, que o Diogo não falou, mas que eu vou falar, o Maurício, que pode jogar ali no meio, que vem cumprindo bom desempenho também. Isto muda muito o time do Inter, dá muito mais qualidade, dá alguma esperança para o torcedor? Pedro, o que o Inter precisa mudar amanhã é o ânimo. Acima de tudo, o ânimo. O Inter precisa esquecer que está passando por um momento delicado. Tem que entrar achando que está num belo momento, que pode enfrentar o Boca e partir para o esquema, e partir para a luta. É isso. O Inter amanhã é o jogo da superação. Eu vejo desta forma. O adversário não está num bom momento também, mas é um adversário muito qualificado. É um adversário tarimbado para jogar a Libertadores. Então o Inter precisa amanhã se superar, e a principal superação é de cabeça. O Inter está sem confiança, o Inter está achando que todo jogo é muito complicado ganhar, e isso acaba influindo contra qualquer adversário.
independentemente das alterações que serão feitas no time e precisam ser feitas, né? Eu acho que é desse jeito que o Inter tem que encarar a coisa. O Inter tem que achar que não está num mau momento. Olha, aqui é outra conversa, é outra competição, vamos entrar com tudo para cima dos caras, vamos tentar fazer a vantagem, para depois ver o que vai acontecer em Buenos Aires. Se isso não acontecer, o Inter vai ser, muito provavelmente, aquele time da sobrevivência do contra-ataque, do lance isolado. É tudo que o Boca quer. O Boca não quer correr riscos. O Boca quer voltar para casa com a chance de decidir dentro da Bombonera. O Inter precisa ter a cabeça no lugar, o Inter precisa ter a motivação, porque talvez aí possa conseguir essa vantagem tão esperada. O Internacional, Pedro, o Internacional ele está encarando esse atual momento assim como um final de temporada com alto nível de melancolia mesmo e de abatimento. Só que nós estamos longe do final da temporada, muito longe, né? O final da temporada não é como nos outros anos que vai se encerrar em dezembro. Esse final dessa temporada, devido à pandemia, ele vai se terminar só no final de fevereiro. Então esse sentimento que o grupo tá carregando, assim, e obviamente, né, com toda a função que envolve a política dentro do clube, e isso está sendo extremamente nocivo para o elenco, para o grupo de elenco, para o elenco do Internacional. Isso aí ele precisa ser revisado mesmo pela turma mesmo. Ontem a gente teve o pronunciamento do D'Alessandro informando que vai encerrar o seu vínculo com o Internacional no 31 de dezembro, e isso realmente pegou muita gente de surpresa, né? Então eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Exato, pegou todo mundo de surpresa. Então realmente assim foi um Mas o que tu achaste disso? Olha, Pedro, eu acho que numa hora dessas, assim, o fato da gente não ter, a gente não tem como saber o que está rolando internamente, mas realmente, assim, tem algo muito sujo aí dentro desse reino todo que envolve a política do Internacional, né? Então eu vou me dar o direito de numa hora dessas agradecer por todos os 12 anos que o D'Alessandro fez parte mesmo da história do Inter. Ele foi um atleta que se doou, né, que realmente ama e honra a camiseta do Internacional como poucos fizeram nesse nível, né? Então nesse momento eu tenho só palavras de agradecimento a ele. E a parte que diz respeito à minha lamentação, e lamentação que eu expus aqui no programa muitas vezes, né? Como, por exemplo, a partida de número 500 dele, que eu pedi, pelo amor de Deus, não coloquem ele nessa partida, ele merece um momento mais bacana, e os caras colocaram ele nos últimos minutos do Grenal, que o Inter foi irreconhecível dentro da própria casa. E aí ainda se marcou a história dele com essa passagem lamentável, né, que eu falei aqui e tal, que eu pedi para não rolar, mas paciência, eu acho que numa hora dessa a gente exalta tem que agradecer, tudo que o D'Alessandro fez, e os problemas a gente não tem noção do que realmente é a gravidade. Mas tu tá falando em político, o D'Alessandro disse ontem que passou 6 eleições, não é a eleição que tá tirando ele. Guerrinha, tu sabe mais alguma coisa que nós não sabemos? Não, Pedro, eu não sei. Eu cheguei a uma conclusão que o D'Alessandro, pelo que eu ouvi dele ontem, ainda se sente apto a jogar futebol de uma maneira competitiva. Ele ainda se sente em condições de agregar. E ele é muito profissional. Ele até fez uma lembrança ontem, que nós estamos em novembro, ele não teve uma lesão. E ele treinava todos os dias, segue treinando, aliás. E claro que isso chateia um jogador da qualidade do D'Alessandro. Tu olha pro grupo acostumado a ser protagonista, né? Tu olha pro grupo e diz assim, vem cá, eu jogo menos do que o Marcos Guilherme improvisado? Não jogo. Eu jogo menos do que esses jogadores que estão ocupando o meu lugar? Não jogo.
O que vai acontecer comigo? Eu vou continuar entrando, faltando 10 minutos. Então, eu vou tentar mostrar, ou vou tentar provar para mim mesmo, que ainda estou apto. Aqui eu acho que isso não vai acontecer. Então, vamos para outra praça, vamos tentar em outro lugar. Eu acho que tu tem razão, Guerrinha. Eu acho que tem razão, porque ele saindo em dezembro. Ele vai ter clube para jogar, né? É muito desgastante para um jogador da qualidade dele ficar fora de um time aonde tu improvisa jogadores que nem são dali. É muito complicado isso para um cara da qualidade. É verdade, Guerrinha. É verdade, Guerrinha. Aí, o cara disse, não, parei um pouquinho. Vamos vender esse peixe em outra praça. E ontem o Davi falou um lance que é muito certo mesmo no universo do futebol. O futebol é algo para te dar prazer, né? E realmente, assim, dá para perceber que o prazer e a satisfação do D'Alessandro de jogar futebol, ela não está acontecendo justamente por questões como essa, né? Como é que o D'Alessandro, com toda a maestria, a técnica e o alto nível de futebol que ele tem, mesmo com o desgaste físico de 39 anos de idade, como é que não é ele o principal protagonista de um time de futebol, né? Onde já se viu tu escantear um craque e deixar um craque para jogar meia dúzia de minutos no final de cada partida, né? Essa alegria se dizima de um profissional, de um atleta do nível do D'Alessandro mesmo. Por isso, meu agradecimento aos 13 títulos que ele conquistou no Internacional, coisa que há 4 anos o torcedor colorado não vê. Pois é, Malinotti, e a gente sabe da importância do D'Alessandro, da relevância, da liderança, né? Embora a liderança técnica ele não estava mais exercendo tanto assim, porque sempre se espera que o D'Alessandro seja o cara decisivo, né? Mas eu só não entendi, e aí para mim está a grande interrogação, e eu estou procurando saber, por que não ficar até fevereiro? Se ele acredita, eu sei, porque ele vai aproveitar o mercado. Claro, ele vai aproveitar o mercado. Ele vai ser jogador livre. Ele vai ser jogador livre. Mas ele já vai começar, porque a temporada do ano que vem começa dois projetos. A temporada do ano. Ele na posição de líder, Guerra. Deixa eu te explicar uma coisa. A temporada do ano que vem começa 2 dias ou 3 dias depois do final desta. Então por que ele vai ficar até o final dessas e ter 2 ou 3 dias para se apresentar em outro lugar? Pois é que a temporada vai começar para todo mundo um pouquinho depois, porque esse calendário ficou bagunçado. Não, todo mundo não, aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo... Se ele tem um clube nos Estados Unidos, por exemplo? Não, ele não vai para os Estados Unidos. Olha, vai ser uma surpresa se ele for para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos eles estão contratando jogadores jovens, não jogadores mais próximos do final da carreira. Eles adoram contratar jogador de nome. Não, mas o mercado lá mudou, Pedro. Eles adoravam, mas o mercado mudou um pouco. Mudou, mas sempre tem um, né? Mas enfim, o que para mim é a grande interrogação disso é que ele na condição de líder, e ele disse ontem que no vestiário havia uma crença muito forte dos jogadores, apesar de todas as atribulações, das trocas de comando, de que era possível buscar um título, que ele vá sair antes do final do campeonato, né? E eu acho ele como líder, como o capitão... Não, ele vai sair quando terminar o contrato dele. Aí deixa... o contrato dele termina dia 30. Terminou, boa noite. Ele não quer mais. A maioria dos jogadores termina dia 31. Sim, mas a maioria dos jogadores aceitou prorrogar. A maioria dos jogadores aceitou fazer a prorrogação. Mas ele quer ser protagonista em algum lugar. E ele no Inter, ele chegou a entrar aos 44 do segundo tempo. Ele não está mudando de clube para sentar na casa-mata. Exatamente. Ele está mudando de clube para tentar jogar. No Internacional ele já entendeu que não vai jogar. Então... vamos sair daqui, vamos tentar a vaga no outro lugar. Tudo isso eu concordo, mas me causa até uma certa estranheza que na figura de líder dele, né, aí é uma posição minha. Na condição de líder, ele teria que normalmente tu dá a tua opinião, é isso? Normalmente tu dá a tua opinião, é isso, né? Não. Ele tinha de ficar
até o final da temporada, como na condição de líder, jogando ou não. Porque muitas vezes ele foi importante, mas ele não tem tempo para perder, ele vai fazer 40 anos, cara. Ele vai fazer 40 anos, ele não tem tempo para perder. Ele tem que sair quando terminar o contrato, ele tem responsabilidade e começar uma nova vida como jogador de futebol no 1 ou 2 anos que ele tem pela frente. A temporada não terminou, e se o Inter tem chance de conquistar o título, como ele diz? Mas é que ele não tá jogando, Léo. Não vai alterar nada. Eu acho que é uma assim, ó. Deixa eu só dizer uma coisa, é uma situação muito peculiar dele, Léo. Ele vai fazer 40 anos agora em abril. E ele vem preparando a carreira dele para jogar em alto nível, em alto rendimento, até os 40 anos, trabalhando nas férias, com uma equipe multidisciplinar, para além do que o clube oferece, enfim. E aí ele não jogou pouco esse ano. Ele expressou o descontentamento dele com o Eduardo Cudê. Ele não sabe o que vai acontecer no clube no ano que vem, que está confuso politicamente. Ele não tem certeza que vai jogar. Eu acho, Léo, que ele não pode pagar para ver, entende? Por isso esse conflito dele em terminar a relação. Tem 58 dias a mais. Tem que jogar. Tem uma outra. Aí agora ele começa a trabalhar um projeto para um outro clube, entende? Na condição de líder que ele foi durante, sei lá, uma década no Inter, só no começo ali que tinha um grupo muito cascudo, e ele mesmo elogia aquele grupo que ele aprendeu muito. Não é informação, isso é uma percepção minha. Na condição de líder, ele teria de ficar com os companheiros dele até o final. Mas, respeito à posição dele, ele está pensando na carreira dele, vocês têm razão, ele quer já começar o ano num novo projeto. O Zé trouxe uma leitura que eu acho interessante, de que o Uruguai poderia ser o destino dele, e aí ele cumpriria uma trajetória que o Marcelo Galhardo cumpriu, indo jogar no Nacional, depois virar técnico no Nacional, né? E ali no Uruguai ele está meio caminho de Buenos Aires, ele está um ferryboat de Buenos Aires e está a 600, 700 quilômetros de carro de Porto Alegre. Não é ferryboat, é aliscafo. Então, o nome do barco lá. Talvez seja ali o destino dele, mas é que é um período tão curto. Cá, ele podia passar por um constrangimento. Tu imagina o seguinte, o novo presidente internacional eleito e o cara diz, eu não quero renovar com o D'Alessandro. Aí acontece o que aconteceu com o Douglas, que ficou cheio de ressentimento, ficou numa tristeza danada, porque ele queria ficar mais um ano no Grêmio, e o Grêmio não queria mais o seu futebol, que é um direito do clube. Se chegar um presidente e dispensar esse ou aquele jogador, é um direito da convicção dele. Bom, aí, olha só como são as coisas. O Internacional também está tirando do grupo, tá, um jogador que ganha muito, pelo que eu ouvi dizer, cerca de 500 mil por mês, e que fica na reserva. Ora, se fica na reserva, esse jogador não pode ganhar 500 mil, alguma coisa está errada. Mas, e até isso eu acho que o D'Alessandro pensou, eu estou ganhando tanto para ficar na reserva, eu estou roubando do Inter, até isso ele deve ter pensado. Ele poderia anunciar o seguinte, olha, eu estou saindo em fevereiro, mas o meu ciclo se encerra no final do Brasileirão aqui no Inter. O meu questionamento é, por que não mais 58 dias? Porque o ano começa dia 1º de janeiro. Ele não vai perder tempo, ele já sabe que não vai ser aproveitado. Ele ontem, quando começou a sua manifestação, ali ele pontuou o porquê. Basta ter um pouquinho de atenção. Não vou renovar com o Internacional e vou continuar a minha vida como atleta. O que significa isso? Eu me sinto em condições de ser útil. Aqui eu estou sendo útil? Não. A prova é que quando faltam 5 minutos me chamam. Entra lá e troca uma camisa. Que não vai pro Celta, né? Exato. Bom, então o que ele vai fazer? Ele vai procurar aos 40 anos, que faltam 5 meses para fazer, um lugar para jogar. Porque ele se sente apto para jogar. E no Internacional, até agora, ele senta no banco para jogadores que nem são da posição dele. Mas será que agora, depois disso, ele não vai jogar a Guerra? Nessa finaleira de ele tem que ser titular amanhã. Não sei. Tem que ser titular amanhã. Começar a jogar. Aliás, ele elogiou muito o Odair, né? Elogiou muito ontem. Por causa do Nenê, né? Eu escrevi esses dias. O Odair soube que ele criou uma boa relação com até o Papito, não sei o quê. Eu vi a coletiva e te digo assim, como gremista, lamento muito, queria muito, porque é muito bom quando tem Grenal e o Grêmio ganha, e ganha do Inter do D'Alessandro. O D'Alessandro é um dos caras que melhor entendeu a rivalidade, e pro cara que é gremista, é muito bom tu ganhar de quem gosta de ganhar da gente. Então ele vai fazer uma falta tremenda, vai ser... realmente ele vai fazer falta nisso. Ontem ele cita alguma hora o Renato lá em concordância com algumas coisas que a imprensa, enfim, chateia ele, chateia o Renato.
tá certo, é do jogo, é uma maneira de interpretar, ele tem todo o direito do mundo, mas eu acho que, como eu, Duda, como gremista, queria que o D'Alessandro ficasse, porque é bom ganhar do Inter do D'Alessandro. É porque o D'Alessandro faz bem ao futebol, Duda. Ele é um atleta, ele é um ícone, ele é um ídolo que faz bem pro futebol. O futebol respira quando a bola tá no pé dele. Não, isso é verdade. Rafael, ele é personagem. Ele é personagem importante do futebol gaúcho. Pedro. Para os dois lados, a corneta, assim como o Renato faz. O Douglas fazia, o Maicon tem feito isso. Na medida bacana, tá? Os dois maiores personagens hoje do futebol gaúcho são Renato e D'Alessandro. Isso não tem a menor dúvida. O Maicon ultimamente também tem. Mas então, isso faz bem para nós. Então, assim, não tô corneteando, não tô. Se chegar nele, eu quero, juro por Deus, eu acho que ele vai fazer uma falta danada para o futebol, para a rivalidade Grenal. Eu posso tentar responder a pergunta do Léo, Pedro, que é uma dúvida. Por favor. Muito colorado, muito acolorada desde ontem ficou com essa dúvida. O Léo ficou com a dúvida jornalística e não do torcedor ou da torcedora. Mas eu faço um exercício sempre que vou falar de futebol, sempre que eu vou ver alguma coisa na vida, eu faço o exercício da empatia. Eu me colocar no lugar do outro para tentar entender o que ele está sentindo e por que está agindo dessa ou daquela forma, e num segundo momento, se eu faria diferente se fosse o cara. O D'Alessandro pode ter concluído, e aí é uma avaliação, uma interpretação de quem ouviu toda a entrevista ontem com o Guerrinha, com o Diogo, com o Léo, nós entramos depois no Gaúcha Mais. O D'Alessandro pode ter concluído que simplesmente não precisa mais disso. Ele não precisa mais viver a cena de entrar a 39 minutos do segundo tempo. Quando o jogo ele entrou aos 44. Quando é aos 44, ele não precisa mais da cena de entrar e parece ouvir do treinador, mesmo que o treinador não diga, vai lá e resolve. Ele não entra, à exceção do jogo contra o América Mineiro recentemente, ele não entra com 0-0 na igualdade para tentar fazer o Internacional ganhar o jogo. Ele entra, tá 1-0 pro time adversário, ou tá empatado e ele tem que tentar fazer um troço diferente em 8, 10 minutos. E há uma cena, Pedro, uma cena que para mim, eu consigo compreender plenamente a decisão do D'Alessandro. Tu vai falar do colete, né? Eu vou falar do colete. É essa do colete. Né? Essa cena do colete. Ele não precisa disso, Maurício. É isso, Rafael. Deixa eu até contextualizar para o torcedor e para a torcedora que nos ouvem. Eu acho que foi no jogo do Atlético Paranaense que recentemente é o único que eu fiz de estádio dentro já da pandemia. Ainda era o Cudê o treinador e o Internacional ganha o jogo. Pois bem, há um momento do segundo tempo em que algum jogador se machuca e ele é chamado pelo Cudê. Ele vem lá de trás do gol, tira o colete, ouve o Cudê e por alguma razão o jogador se recupera e o Cudê desiste de colocar o D'Alessandro. E então o D'Alessandro bota de volta o colete de reserva e vai a passo, de cabeça baixa para trás do gol de novo. Eu pensei e na mesma hora abri o microfone e disse o que vou dizer agora. Não se deve fazer isso com o D'Alessandro. Não. É o D'Alessandro. Ele tem 12 anos de clube, ele tem uma história extraordinária. Ele é igual aos outros. Não, ele não é igual aos outros. Se você chamou o D'Alessandro de trás do gol, coloque a jogar. Não faça o cara voltar para trás do gol e continuar aquecendo para entrar como entrou 7, 8 minutos depois, já no encerramento da partida. Então, se eu sou o D'Alessandro e faço um encontro de contas entre tudo que eu vivi no Internacional, tudo que o Internacional me deu, tudo que eu dei para o Inter, o encontro de contas está zerado. O D'Alessandro não deve nada ao Inter e o Inter não deve nada ao D'Alessandro. Ou, se vocês preferirem, um deve ao outro na mesma proporção. Títulos, lealdade, alegria, compromisso. O D'Alessandro é o cara que em 16 está fora, em 17, né? Ele joga a segunda divisão. Ele está em 16 no River Plate e ele volta para jogar a segunda divisão. Isso tudo tem que ir para uma conta quando você bota um cara como o D'Alessandro a 44 do segundo tempo. Então o D'Alessandro está coberto de razão de ir embora dia 31 de dezembro. E o D'Alessandro sempre tratou o Inter com muito respeito. Isso sempre. O respeito que o D'Alessandro tratou o Internacional, o Internacional não tratou de volta, assim, não falo a instituição, o clube, mas a logística dele como atleta dentro do grupo. Esse respeito não houve por esse exemplo que tu citasse, Maurício, e por tantos outros que vão se acumulando até chegar o momento em que realmente não é mais possível. Quem sempre te trata bem é o Grupo IESA, que está apresentando agora, olha essa aqui, ó, Nissan Kicks,
2021, taxa zero, 24 vezes para pagar, 100% da FIP no teu carro velho, usado, né? Tá? Só na IESA Nissan, vai sair com a Nissan Six zero bala. Já o suco de uva integral da Aurora, ele além de delicioso é saudável, muito saudável, não tem adição de água, açúcar, nenhum tipo de corante, e você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva de verdade, até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral Aurora. Pelo Pix no seu Banrisul Digital, você faz transferências e pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, é o Split Invert. Onde? Na Frigelar. Porque quem entende de ar-condicionado é a Springer Midea e também a Frigelar, tá certo? Intervalo comercial, nós voltamos, vamos falar do Grêmio que acabou de embarcar, está indo para o Paraguai, está no voo, chegando daqui a pouco lá em Assunção, no Paraguai, para na quinta-feira jogar contra o Guarani. O Inter joga contra o Boca amanhã e tem jogo da Libertadores hoje também. Por exemplo, o Flamengo está pegando o Racing lá em Buenos Aires, enquanto que o Atlético Paranaense está em casa recebendo quem? Me ajuda aí. Tá, depois a gente fala, River ninguém Plate. lembrou também. River Plate. É verdade, River Plate, tá. Olha só, grandes jogos, hein? Brasileiros contra argentinos na Libertadores. Temos muito que falar sobre isso em seguida. Estamos de volta, 1h36. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. O Grêmio embarcou e tá chegando em Assunção porque quinta-feira tem jogo por lá. E hoje, aliás, hoje nos esportes, se não me engano, foi o Andrezinho que trouxe a dúvida que talvez se estabeleça, não na cabeça do Renato, mas que vai ser levada até a hora do jogo, se por ser um jogo fora de casa, se é um jogo que o Guarani vai propor um confronto muito físico, já que tecnicamente ele é inferior ao Grêmio, se não seria a hora de colocar o Lucas Silva de primeiro volante e não o do Darlan, porque o Lucas Silva tem mais altura, tem a bola aérea, tem força física, robustece a marcação. E pensando nisso, Pedro, eu tomara que o Renato não tome essa decisão, porque ele acaba de encaixar o melhor Grêmio possível, e o melhor Grêmio possível tem Darlan com Matheus Henrique e Jean-Pierre, porque os três juntos é que fazem aquele efeito no meio-campo. O Lucas Silva, que está longe de ser mau jogador, ele tem uma saída de bola mais pesada, mais lenta, e ele não consegue trocar de papel com o Matheus Henrique da mesma forma, com a eletricidade que o Darlan consegue fazer, com o vigor, com a explosão que o Darlan consegue fazer. Então a qualidade técnica de Darlan e Matheus Henrique, mais a capacidade de marcação dos dois, compensam a baixa estatura, porque eles não são frágeis, eles são pequenos, é diferente uma coisa da outra. Se o Lucas Silva entrar, vai ser muito em cima dessa ideia de um primeiro marcador de maior altura para a bola aérea, porque o Guarani vem de jogo físico. Mas a resposta, Pedro, a resposta para jogo físico é jogo de qualidade, porque o Grêmio tem mais do que o Guarani. Não, mas tu fizesse a frase fundamental em relação a eles. Eu sempre tive problema com o volante baixinho, né? Mas tem que ter força. Tá? Alguns jogadores baixinhos nos encantaram. Tem uns ainda que jogam hoje, como o Messi, por exemplo, como o Romário, como Maradona, essa coisa toda. Se tiver força física para o enfrentamento e habilidade, tá feito o carreto, não tem problema nenhum. Eu também acho que o Douglas, o Darlan, aliás, ele complementa um estilo de jogo que está próximo daquilo que o Renato gosta, que é o time ter a bola, ter a posse de bola, trocar passes, enganar o adversário, fazê-lo cansar, correndo atrás e por aí. Leonardo Oliveira, o que tu pensa? Eu tenho bronca de quem não sabe jogar. Isso. Essa é a minha bronca, entendeu? O cara sabe jogar, eu não quero saber se o cara é alto, é baixo, é gordo, é magro, é rápido, é lento, ele sabe jogar. O Douglas era gordo. Eu tenho um monte de amigos meus que correm no Parcão 1h30 por dia. Aí fomos jogar uma pelada esses tempos. Tomamos 23-0, nenhum conhecia a bola. Pois é. Mas tu tens corrido todos os dias? Tenho. Continuo com aquele vale táxi, Pedro. Entro no táxi e a gente corre dentro do táxi, né? Pois é, então. É uma forma de correria, né? Leonardo Oliveira, o que espera o Grêmio lá? E o que o Grêmio vai ser? Esse time, Pedro, o Guarani, que eliminou o Corinthians, que bateu de frente com o Palmeiras na primeira fase, vai jogar contra o Grêmio sem seu principal atacante, o Bobadilla, que é o cara da seleção paraguaia.
passou quase uma década na Europa, veio da Alemanha, é muito bom jogador. Ele fez gol no Palmeiras, ele é o cara que sofre a falta no gol que elimina o Corinthians aqui no Itaquerão. Ele não vem. Mas é um time que está com dificuldade, além de perder seu atacante, o grande problema, e eu estava acompanhando o noticiário lá, e o técnico Gustavo Costas tem reclamado, é que é um time que não consegue fazer gol. Tem dificuldade para fazer gol e ainda perde o atacante. É uma equipe mediana, né? Uma equipe secundária no cenário paraguaio, está abaixo do Olímpia, do Cerro e do Libertad, que é um emergente, né? Que é um clube com muito poder, tem muitos políticos influentes, inclusive o Horácio Cartes, que foi o penúltimo presidente do Paraguai, é o cara que dá as cartas lá, que manda no Libertad. Eu não acredito que o Grêmio vai ter dificuldade, por isso eu contesto muito essa ideia de que o Lucas Silva tenha de jogar. Não, o Grêmio tem de ir lá para jogar e jogar o jogo, e jogar com a bola, jogar com o Darlan, jogar com o Matheus Henrique, porque dá para fazer o resultado lá, inclusive. O ano passado o Grêmio foi enfrentar o Libertad, que era um time muito mais consistente que o Guarani, e o Grêmio fez 3-0 no Libertad, 3 ou 4-0, inclusive o André fez gol, né? O André fez 2 gols naquela partida. Então eu acho que o Grêmio tem de ir jogar com Darlan e Matheus, o Grêmio tem de ir propor o jogo. Ah, não, mas se o André fez 2 gols, tava fácil mesmo, né? Tava. Foi o jogo do rádio, Pedro, aquele jogo que a gente foi Eu me lembro, claro. Lá do Defensor Mas o cenário dos dois times, hein, Léo? O cenário dos dois times, desculpa, Léo, te interrompi ali, mas não, achei que tinha terminado. Tá, valeu. É que a gente pega aquele cenário dos dois Guaranis, o time de agora do Guarani, ele ataca mal e defende bem, relativamente bem, né? Ele está em 9º lugar no Campeonato Paraguaio, certo? Agora, se tu for ver os gols que ele tomou menos gols em 9º sobre 12 times, que os dois líderes, 12 de outubro e o Olímpia. Quer dizer, ele é um time que consegue minimamente defender. Ele levou 5 gols. Eu jurei que você ia dizer ele ataca mal e defende pior. Eu tava esperando. Não. Não, é que tu vê assim, ó. Sabe por quê? Porque é curioso, Maurício. Porque olha só, ele tomou 5 gols no Campeonato Paraguaio, certo? Até agora, né? Tem 7 rodadas, 6, depende dos asteriscos. E aí tu vai ver o líder, lá, o Olímpia, o 12 de outubro, eles tomaram 8, ele tomou menos gols. O problema é, como disse o Léo, ele não faz gol. Entende? Ele não faz gol. E aí ele tem saldo 0 e por isso que ele tá mal. Mas ele é um time que consegue se defender. Então, como disse o Léo, Darlan em vez de Lucas Silva. Então 0-0, se o Grêmio não fizer gol, tá praticamente certo, é isso? Não, o Grêmio é muito favorito. Pelo momento que tá jogando, a não ser que tem uma transformação. E outra, o Diogo trouxe, ele é 9º de 12. A primeira divisão paraguaia tem 12 times. E o Guarani é 9º colocado. Ele não tá nem nos playoffs. Porque a fórmula do Campeonato Paraguaio lembra algumas fórmulas que a gente teve aí no Gauchão, que de 12 classificavam 8 e tal. Nem entre os 8 que vão pro playoff ele tá. Ô, Léo, eu gosto mais de pensar que o Grêmio pode ir bem por ele, assim, não pelo adversário. Porque, eu te confesso, eu acho difícil que alguém tenha visto o Guarani jogar, tipo, mais que 2, 3 jogos para te formular uma opinião concreta, porque às vezes os caras poupam, a gente não sabe, né? Um que outro tá com Covid, a gente não sabe exatamente o time. Tudo bem, tu pega em aplicativo, tu vê tática, tu vê resultado, tu vê posse de bola e tal. A gente tem visto o Grêmio. O Grêmio tem jogado bem em relação a ele mesmo nos últimos jogos, embora esse último jogo até não tenha sido um primor, porque ficou com 2 a mais e não conseguiu produzir o suficiente para vencer. Mas a amostragem com Darlan, Matheus, Jean-Pierre, PP de um lado, Luiz Fernando do outro, que é o que vinha jogando, embora o Ferreira estivesse jogando ali na Copa do Brasil, e o Diego é uma amostragem boa. Então esse time dá a confiança pro torcedor pensar assim, poxa, não, a gente pode desempenhar um bom papel, sair de lá com o resultado, uma vitória até, quem sabe, para vir aqui na arena e matar o jogo. É um confronto que parece ser tranquilo, mas eu te confesso, às vezes a gente não saber o que vem pode nos surpreender. Espero que o Grêmio esteja preparado para alguma surpresa caso ela haja, né? Em termos de opção de banco, com o Churin de um lado, de repente, com uma amostragem com o Ferreira, se precisar, quebrando linha. Eu tô confiante para amanhã, sinceramente. Para amanhã não, para quinta-feira, né? Eu tenho conversado, Duda, com os colegas do ABC Color. Ontem eu conversei com 2 colegas paraguaios, um do ABC Color e um outro de uma rádio local. E o relato deles é justamente esse. Claro que a gente não tem como ter acesso aos jogos da Liga Paraguaia, mas, por exemplo, no sábado perdeu jogando com time misto. Ele preservou 5 titulares, entre eles o Fernando Fernandes, que é aquele centroavante que até esteve nos planos do Grêmio,
Como ele não vai ter o Bobadilla, ele preservou o Fernando Fernandes. Mas o relato dos colegas lá é de que o time vive uma crise técnica, justamente por isso que o Diogo trouxe também, de ser um time que não está conseguindo marcar gols, né? Tem até uma força defensiva, mas ofensivamente produz muito pouco. Não, mas os caras do Boca também estão sabendo que o Inter está passando uma crise técnica e daqui a pouco o Inter melhora, encara e ganha deles. É que é Libertadores, né? E aí o resguardo do Duda tem toda a razão. É Libertadores, daqui a pouco arregimenta as forças, é um jogo diferente, é um jogo que passa para a América toda, é uma baita vitrina para o jogador. Daqui a pouco pode ser uma surpresa, não se descarte. Mas o momento do Guarani não é bom. Ele tem alguns jogadores, assim, o Morel, o volante, eu lembro que o Atlético Mineiro o São Paulo estava querendo contratar o Morel, não faz tanto tempo assim. O São Paulo ele quer contratar a ti também, se tu tiver na área aí, porque ele quer contratar todo mundo. Tem esse pequeno detalhe. Mas assim, estavam pensando em gastar, sei lá, 20, 30 milhões para contratar o cara da seleção paraguaia. É um jogador, não é melhor que o Matheus Henrique, não é melhor que o Maicon, nem que o Darlan, na minha opinião, mas enfim. Esse Fernando Fernandes, vocês vão lembrar, o Grêmio tentou contratar o Fernando Fernandes lá em 2014, 15, por aí. Ele começou super bem no Guarani, fez um gol atrás do outro, assim, 100 jogos e quase 70 gols, o absurdo que ele fez de gol. Aí ele foi pro Tigres, e aí que o Grêmio acabou perdendo a parada, porque os mexicanos pagam em dólar e foi para lá. Só que de lá para cá, ele, sabe, é sempre sendo emprestado e não vai nem volta, não é mais titular agora. O Diogo, quer dizer, o risco... não tem tantos jogadores para fazer frente assim, Maurício. O risco que oferece o Guarani ao Grêmio, o risco que oferece o Delfim, pequeníssimo, mas que oferece ao Palmeiras, é que times como o Guarani e o Delfim, eles já têm. Eles serem eliminados desta fase da Copa Libertadores não é nada diferente do que eles vivem historicamente, porque não se exige deles, nem mesmo no país deles, um negócio que se exige do Cerro Porteño, por exemplo, ou do Olímpia no Paraguai, que são outra dimensão de clube, ou na Venezuela, que são todos muito parecidos. Então, eles jogam com uma leveza, com um descompromisso, que não é irresponsabilidade, mas eles não têm o peso que o Grêmio teve contra o Corinthians, por exemplo, tendo 2 homens a mais. Rapaz, eu tenho que ganhar esse jogo porque eu tô com 2 a mais. E o Grêmio não soube lidar com isso. O Guarani e o Delfim... Se ele botasse o Ferreirinha... melhorava, né? Ajudava, eu também acho. Não precisava trocar ninguém, só botava o Ferreirinha e ia embora. Eu concordo. Até falamos sobre isso ao longo da transmissão, de que o Ferreira, por ser o driblador, ele tinha espaço naquele time do Grêmio, você podia escolher quem tirar. Mas o Guarani, então, na quinta-feira, sabe que o jogo do ano para ele é aquele. Ele muito provavelmente vai propor o jogo físico, porque tecnicamente ele não pode dar de frente com o Grêmio. E aí é que eu poderia morar esse negócio de, bota um cara mais forte aí. Não, o Darlan no tranco, no firmar o pé no pé de ferro, como o Matheus Henrique, são jogadores bons marcadores. O que eles não têm é altura, matando o Nascedouro, não deixa cruzar, né? Dificulta este passe que venha dos lados do campo. Eu acho que apesar das melhoras, e o Grêmio deu uma evoluída assim, o Grêmio não vai se atirar para cima do Guarani do Paraguai. O Grêmio sabe que precisa ser inteligente, que o segundo jogo é aqui, entendeu? Não vai. O Grêmio vai jogar uma partida, se der para ganhar, ótimo, maravilhoso. Se der para empatar, também tá bom, porque entende que aqui é uma outra conversa. Aqui o Grêmio tem todas as condições de fazer o resultado, de seguir adiante na competição. Então, eu acho que o jogo amanhã é aquele tipo de jogo que o Grêmio vai entrar, vai estudar o adversário, vai ver o que vai acontecer lá no início, vai começar a carimbar, entendeu? Olha, vai aparecer a chance, vamos matar. Isso, se aparecer a chance, vamos tentar matar. Mas eu não vejo assim que o Grêmio vai largar e vai para cima porque está muito capacitado. Não, eu não vejo isso. Guerrinha, tu conhece o Toninho Luft, tá? Mas muito um gol bem. Importante, né, Guerrinha? Ele tá numa felicidade, claro. Guerrinha, sabe por quê? Porque a Zé Pneus está chegando lá em Montenegro. E aí aquela tranquilidade, quando tem que vir a Porto Alegre, vai lá, faz uma revisão, geometria, balanceamento. E outra coisa, né, Pedro? Para quem tem 4 carros, como é o caso dele, né? Ele tem muita bala, é verdade. Então, atenção, Toninho Luft e população de Montenegro. O grande presente de final de ano, a Zé Pneus está chegando aí e, bom, aí você entrega o seu carro para especialistas, para as pessoas que realmente sabem o que fazer com o seu carro. Então, não esqueça, alô Montenegro, parabéns para todos vocês, que a Zé Pneus chegou aí, tá certo? Bom, Duda, o que tu ia dizer? Desculpa, Duda.
Não, eu ia não dizer, dúvida de ser a coisa certa, que fazer um gol é importante, sim. Claro é porque não, eu não digo tudo, eu não estou dizendo que o Grêmio, só para ti, um adendo para ti. Eu não estou dizendo que o Grêmio vai se fechar, nada disso. Eu digo que o Grêmio vai cozinhar o galo, entendeu? Daqui a pouco sentiu que dá para ganhar, vai ganhar. O que eu não acho é que o Grêmio vai largar e vai empurrar o Guarani para dentro da área do campo dele. Acho que isso não vai acontecer. É porque como tem... que eu me lembre, a Copa do Brasil não tem vantagem, né? Gol fora. A Libertadores tem. Né? Só na final, óbvio, que é jogo único, não existe. Mas até lá tem. Então, cara, se tu faz um gol lá, é uma baita de uma vantagem, né? Então, se os caras, né, pelas informações aí que o Léo disse que a galera lá do Paraguai diz que os caras fazem pouco gol, a defesa do Grêmio é muito boa, né? Embora não tenha o Kahneman, né? Tu tem Jeromel e David Braz. Tu guarda, né? Tu te resguarda, não toma um gol, dá ali uma que outra escapada, 1-0, tá maravilhoso, volta pra casa e aí faz teu feijão com arroz ali que tu vai levar a classificação embora. É por aí, eu acho. Mas inegavelmente o Grêmio está numa situação muito boa, né? Aliás, o Grêmio teve sorte. Bom, sorte. Não, o Grêmio não teve sorte. O Grêmio teve boa colocação, o Grêmio foi primeiro do seu grupo e por consequência. Onde, né, fez por onde? Não, sorte ele teve na Copa do Brasil, que pegou 2 times da Série B. Aí foi sorteio, aí é sorte. Por que não é sorte, Pedro? Porque afora enfrentar o Guarani e passar, que é a tendência, o próximo jogo. Você pode falar em tudo, menos sorte, porque ou você pega o Flamengo, o atual campeão da Libertadores, não, a tradição que tem é Santos ou LDU, Isso aí é Quem pega o Flamengo é o Inter. É o Internacional lá do outro lado, é verdade. Olha a lambança do velho, é verdade. Mas tu vê como foi importante ganhar aquele Grenal que o Grêmio ganhou pela Copa Libertadores, o segundo Grenal, o primeiro empatou, porque aí o Grêmio ficou na frente do Inter e o Grêmio tem pela frente o Guarani, enquanto o Inter tem o Boca nas oitavas de final. Passando os dois, o Grêmio pega Santos ou LDU, tá? Que vão jogar hoje à noite, aliás, tá? E o Internacional pega... aí sim, Flamengo ou Racing. Inter pega Flamengo ou Racing passando o Boca. Mas o Pedro, esse negócio dos times da Série B, claro, óbvio que é muito melhor tu pegar um time, mas Botafogo, Inter e Corinthians, os 3 foram eliminados para times da Série B. Ontem eu tava vendo o Lisca... Não, tá bem, mas é melhor que tu pegar o Flamengo, né? Não, é evidente. Não, claro, óbvio. Só isso. Mas eu tô dizendo, se tu ratear... Tem time da Série B que é bom, cara. O Lisca ontem, os caras ficaram abismados com o Lisca. Parece que eles não conheciam o Lisca, porque o Lisca fala bem, entende futebol. Não é de hoje que o Lisca tá no mercado, né? O Lisca tá desde os 18. Então ele tá há 30 anos ele na bola. Ele era técnico da base do Inter com 20 e poucos anos, era um prodígio. 24 anos. O cara que não conhece o Lisca, nossa, ele não frequenta futebol, né? A gente ouve falar do Lisca há muitos anos. Eu lembro do Lisca. Ele não chega no time grande porque ele é louco, né? E aí os times grandes não querem apostar nele. Não vai passar Ontem o Galvão queria mudar o nome dele, já botar Lisca De Lorenzi, que é um dos sobrenomes dele, pro Lisca entrar. O Lisca ontem mostrou a razão o Inter não foi eliminado assim, por um acaso. Cara, o América tem um timezinho, olha, com toda a limitação, mas com treinador. Bem limitadinho, né? Mas com treinador, Pedro. Desculpa, com treinador. Já tinha eliminado o Corinthians, teve tal duelo lá, mas fez um confronto muito bom. O Inter fez de novo. O que eu quero só dizer é o seguinte: às vezes tu dá de boiadada, meu velho. E aí, quando tu pisca o olho, tu já tá fora. Não, eu sei, mas tu vê a diferença da Libertadores. Vamos pegar por aí então, tá? Até para não machucar o pessoal de Caxias lá, que eu tô falando que foi bom o Inter pegar o Juventude da Série B, né? Que eu vou fazer, tá? Bom, quero te dizer o seguinte: o Inter tem o Boca. Olha só, cara. Que é dificuldade maior com o Boca. E o Grêmio tem o Guarani do Paraguai, que segundo Leonardo Oliveira é o Novo Hamburgo deles lá, ou coisa parecida. Não, evidentemente. Só se eu fosse sei lá, um lunático pra achar que é melhor pegar o Boca do que o Guarani. É óbvio. Não, tu não é lunático. Mas o que eu quero te dizer é que em Copa, eu me lembro que em 2016, logo que eu entrei no Sara, tu ficava dizendo, tu é um cagão, tá com medo. Não, isso. É que a Copa te permite sonhar. Senão não chegavam times que te surpreendem. Porque não precisa da tal da regularidade. Então, por isso que eu acho que o Inter pode pegar eles amanhã. Não, por mais que o Grêmio dê um time que hoje me dá bem mais confiança do que me dava 2, 3 meses atrás, olha, tu ainda tem que respeitar e muito, jogar com estratégia. Tu vai no time do adversário e pensa bem o jogo. De repente não precisa se jogar, sabe? São 2 jogos de 90 minutos. Na manha do Vai ganso. pra lá, pensa,
tenta uma que outra jogada, faz o gol e cara, tá. Sabe o que eu tô pensando? Que hoje eu vou pedir o Galeto Mamma Mia, Guerrinha. Só botar uma pimentinha. Muitas vezes a gente fala baseado no que vê pelos nossos times, porque nós assistimos muito mais os nossos times. Foi o que eu abri falando, também acho. E aí a gente não acompanha direito os outros. Aí daqui a pouco tá assim, mas que surpresa. Surpresa para nós. Eles estão jogando aquilo ali que a gente não estava acompanhando tão de perto. Eu não tenho surpresa quando eu ligo para o Mamma Mia 37 mil que eu vou receber o melhor galeto possível na minha casa. Então, faça como eu, hein? Galeto Mamma Mia sabor, esse é o segredo. Ou se você estiver num shopping de Porto Alegre, no Novo Hamburgo ou em Gramado, vá direto no restaurante Mamma Mia, que tem todos os cuidados para você ter toda a tranquilidade, sem problema sanitário. Pelo contrário, tudo muito limpinho, tudo muito higienizado. Este é o galeto Mamma Mia 37 mil na sua casa quentinho, e à noite tem a pizza do Mamma Mia também, e nós voltamos depois do intervalo comercial. Nesse ano foram avaliados 1.260 cursos de direito em todo o país, e o ranking é organizado pelo jornal Estado de São Paulo, e o Guia da Faculdade é uma avaliação anual que classifica os cursos do ensino superior brasileiro. Conheça os cursos de pós-EAD pelo site fmp.edu.br. Tá esperando o quê? Não esquece, FMP é direito para a vida. Deixa eu colocar alguma coisa que eu acho que não ficou bem na primeira fase. Não, deixa eu só dizer, Maurício. Assim, ó. Quando eu digo que o Grêmio teve sorte, é porque sorte se tem em sorteio. Já na Copa Libertadores não é sorte, é competência. Quer dizer, o Grêmio tem adversários menos qualificados do que aqueles top, como é o caso do Inter, porque o Grêmio foi primeiro e o Inter foi segundo. É consequência natural da competência. Não deixa de ser sorte, porque poderia, e aí é aleatório, ninguém tem mérito por sorte, a sorte acontece, o azar e tal, são componentes muito menores do que a competência dos times ou das pessoas. Sim, mas tu sendo o primeiro, tu caminha pra sorte com mais força do que foi segundo. Eu tenho sempre uma máxima, Pedro, eu nunca vi incompetente com sorte. Nunca vi. Sorte esse cara é ruim, mas ele tem uma sorte. Não. Ele tem sorte, acompanha. É a história do Tiger Woods. Um repórter lá desavisado que disse: Tiger Woods, é impressionante como você tem sorte. E ele disse ao repórter: sabe que o mais impressionante é que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Sabe que a gente dizia o Internacional teve sorte na Copa do Brasil. Mas não soube utilizar a sorte. Não teve a competência. Sabe o Enio Andrade, tu te lembra, né, Guerrinha? A gente dizia pra ele: velho, como tu tem sorte, hein? Ele dizia: eu e o Pelé. Esse era uma grande figura, né, Pedro? Dia a dia, né? Vou ali na Bet tomar uma coisinha. A Bet era o bar que tinha. Cara, ele fumava na Casa Mata quando o árbitro o técnico não podia ficar na frente ainda ali de pé. Ele ficava na Casa Mata ali sentadinho, né? E ele fumava. Pô, e foi um baita jogador, né? Fumava. O Mário Sérgio sempre me disse que o único técnico que virava jogo no quadro negro e no giz que ele conheceu foi o Enio Andrade. E o Vianney virava pra ele e dizia assim: tu não entende nada, tu é muito burro, velho, tá? Tu tem que me ouvir. O Vianney xingava ele. E o velho disse: quem tem sorte é eu e o Pelé. E por aí a coisa vai. Foi uma grande figura do futebol, não tem dúvida. E o Palmeiras, que tem com surto de 23 jogadores, está esperando o avião lá para ver se alguém negativa em relação à Covid, e não pode nem pedir para transferir o jogo, porque tem aquele episódio do jogo do Flamengo, né, Maurício? Tu te lembra, né? Não vai pedir. Aliás, o Palmeiras já disse textualmente pelos seus dirigentes que não pediria. A única coisa que esses caras todos acabam tendo, não é uma vantagem, né, mas é um alívio, é que tomando essa quantidade de Covid de tantos jogadores ao mesmo tempo, eles imediatamente a seguir, eles vão ter as rodadas e o calendário livres do Covid, porque nós não temos nenhum cenário de reinfecção em massa. O que mais nós temos como notícia... Não, mas o Palmeiras teve, né, Maurício? O Scarpa teve. O Scarpa teve 2 vezes. Mas é muito raro, né, Guerra? Você não pensa 19, 20 tomando de novo uma... Ele voltou a treinar, viu, Maurício? O Scarpa voltou a treinar hoje. Ele, o Verón e o goleiro Vinícius, tá? Gabriel Menino tinha voltado, o Rony, o Danilo. Só que eles estão esperando justamente isso que o Guerra disse. Eles fizeram o exame para embarcar, precisa dar negativo. Porque se der positivo outra vez, não tem como viajar. Mas aí não foi reinfecção, o que eles tiveram foi uma demora, que nem o Cristiano Ronaldo teve há pouco. O Cristiano Ronaldo, quando na Juventus, ele fez um teste que deu o corona. Ele fez um segundo teste passado um tempo e ele ainda estava infectado.
não era uma reinfecção. Isso nós não temos notícia no meio esportivo. Então esses clubes como o Palmeiras, como o próprio Santos, o Flamengo, que já viveu também, eles vão ter um certo alívio. Mas a vacina que está, inclusive a russa, Pedro, a russa tem 95% de eficácia e metade do preço. O que você acha? Eu tô com o Davi, eu vou na russa. Eu acredito nos russos. Eu amo os russos. Eles me trataram muito bem durante a Copa do Mundo. E a de Oxford está chegando aí também, né? Diz que tem 130 milhões de vacinas para colocar o ano que vem no povo brasileiro. Meu Deus, eu vou tomar umas 4 vacinas para garantir, Marius. Vou pegar a russa, vou pegar a inglesa, a chinesa, a americana. E se tiver outras vacinas, eu vou tomar também. Porque eu quero ficar fora. Guerrinha, tu vai tomar a vacina, Orgia Guerrinha? Vacinal, Pedro. Orgia vacinal. Pedro, eu vou tomar tudo que aparecer, Pedro. Eu tô preocupado que eu pergunto para todo mundo, quando é que acha que vai ter vacina? Também. Aí o cara disse assim para mim esses dias, olha, a previsão é lá por junho, julho. Puxa vida, mas vai demorar antes, Guerra. É antes, Guerrinha. É primeiro trimestre. Espero que seja antes também. O começo do calendário de vacinação é previsto para o primeiro trimestre, só que nós teremos aquele escalonamento das prioridades. A vacina vai chegar no dia que o D'Alessandro vai sair. ou no dia que ele deveria sair. Ou no dia que ele deveria sair. Não, mas está terminando o contrato. Ô, Leonardo, tu insiste, Leonardo. Tu quer que a gente dê bomba? É isso que tu quer, rapaz? Nós vamos te pegar pelos cabelos. Ah, não, pelos cabelos não dá, que tu é careca. Não dá. Já não queria pegar mais. Pela barba. Lá no sítio, Pedro. Lá no sítio, Pedro. Te levar lá, te atirar dentro do açude lá, para aquelas cobras que tem d'água, te pegar, para te não incomodar mais. Bom, então... Amarra ele no poste do escanteio lá da tua quadra lá, que é cheio de abelha lá. Ah, não, abelha não dá, abelha é muito. Mas em todo caso. Mas, Leonardo, o que tu ia dizer do D'Alessandro? Vamos ver, que a gente não deixou de falar bem. Fala aí. Não, a minha questão mais é essa, de que o D'Alessandro, tecnicamente, a gente vê que ele é diferenciado, mas nesse ano ele não estava fazendo a diferença. Eu estava tentando me lembrar que da última grande atuação. Não, mas ele jogou, Pedro. O Grenal de Caxias, ele jogou como titular. O jogo que a gente trata sempre aqui como um exemplo negativo do Inter, naquele período da liderança contra o Goiás, ele jogou. Eu me lembro de uma grande atuação do D'Alessandro esse ano, e ali ele foi soberbo, ele conduziu o time, que foi no Grenal do Beira-Rio, primeiro Grenal do ano. O Inter ficou com 1 a menos, o Musto foi expulso. E ali o D'Alessandro foi o D'Alessandro que o torcedor está acostumado a ver. Você acostumou. Tu te lembra de alguma grande atuação do Marcos Guilherme? Não lembro. Mas não, pois esse joga todas as partidas. Todas as partidas ele joga. Pedro, não adianta, Guerra, ele não estava sendo decisivo. Eu acho que muito da saída dele... Não, eu sei, mas não dá para ser decisivo jogando. Ele ontem até enumerou isso em números. Ele jogou 34 partidas e partidas começando são 12 ou 13. 12 ou 13. Ele enumerou isso. O Marcos Guilherme tem muito mais do que isso. E aí vamos para a produção, além de ser um jogador improvisado. Aliás, o D'Alessandro também disse uma coisa ontem, que não pode passar batido. Eu não sou meia atacante. Ele, aliás, foi escalado várias vezes do lado do Galhardo. Eu não sou meia atacante. Meia atacante é o Maurício, meia atacante é o Galhardo. É o que ele disse. Eu sou meia armador. Até faço muitos gols pela função que exerço. Ele falou isso, tudo está gravado. Mas é que é do jogo, Guerra. Acontece, tem uma ideia, o D'Alessandro não estava sendo mais tão decisivo, tão central, veio uma ideia de jogo, e ele teve a grandeza de perceber isso. Tanto é que ele é extremamente... Isso é um exemplo, né? Ele é extremamente profissional. Tu nunca viu o D'Alessandro reclamar publicamente, tu nunca viu o D'Alessandro fazer algo que batesse contra o treinador. Ele entendeu, assim como na época do Odair ele ficou... de abril a outubro no banco, depois ele voltou, né? Mas enfim, ele não estava sendo decisivo para que o time ficasse ao redor dele, e aí tinha uma outra ideia de jogo. Me parece que passa também a saída dele no final do contrato, por ele ter percebido que mesmo com o Abel, que usa o meio armador, ele está perdendo espaço para o Maurício, por exemplo. Ele jogou uma partida como titular com o Abel, né? Foi o jogo lá de Belo Horizonte.
Até acredito que agora na quarta-feira, por ser o Boca, pelo simbolismo o jogo, que tem... O jogo da quarta-feira é dele. Não, o jogo de quarta-feira... o jogo de quarta-feira é para manter o que vem mantendo. Marcos Guilherme. Não, não, mas até agora foi, Pedro. Ele tem 40 atuações do ano, Pedro. Agora que é a hora da pomada, a hora da pomada é aquele que mais jogou. Não, Pedro, não. Não, a hora que aperta o sapato, bota aquele que mais jogou. É o jogador que cumpre função, Pedro. Amanhã precisa cumprir função. Não me fala em cumprir função, que eu quase desmaio. Mas sabe, Pedro, que daí eu faço uma distinção. A gente tem o Eduardo Cudê, que não foi até o final da temporada, e o D'Alessandro, que não foi a temporada. Eu acho que o D'Alessandro tem motivo para não ir até o final da temporada. Ele tem vai fazer 40 anos em abril, ele não pode pagar para ver, ele preparou a carreira dele para ser longeva e jogar mais um ano, então ele não está jogando aqui. E, quanto antes ele sair, ao final do contrato, né, é uma questão legal, ele fica mais livre para poder achar um lugar para se encaixar e ter mais um ano, 2, sei lá, a carreira dele. E ele não estava exercendo, como bem disse o Léo, um papel mais assim de liderança, ele não era o centro do projeto. O Eduardo Cudê não, era jovem, liderava um projeto em que o Inter apostou, esperou por ele durante muito tempo, a torcida estava fechada, ele recebia elogios e críticas, né, e ele abandonou o projeto. Né? Mas ele reclamou de vocês da imprensa que criticaram muito ele. Mas ele teve um monte de elogios também. Eu mesmo elogiei, critiquei. Enfim, mas crítica do jogo. A crítica da imprensa é uma crítica muito direcionada. Muito direcionada. Não, eu ia dizer o seguinte, foi o que ele disse ontem. Seguinte, Pedro, que a inteligência... É que esse negócio da crítica, eu fico com o pé atrás, Diogo, porque quando os caras são elogiados, eles não convocam uma coletiva e dizem, olha, o Diogo Olivier me elogiou, o Pedro Ernesto me elogiou... O Cudê não fez isso. O Eduardo Cudê não fez isso. Eles não dizem, ele reclamou só. Mas ele não... Léo, esse negócio de... Ontem o D'Alessandro reclamou, Guerra. Porque me... Cara, quando tu foi elogiado... Tu não vê na imprensa. Não, mas ele reclamação da arbitragem. Não, Léo, ele não reclamou disso. Ele reclamou que botaram numa página de jornal o quanto ele ganhava por segundo. Será que nós gostaríamos que alguém dissesse quanto nós ganhamos? Acho que não. Eu acho que não sei. Talvez alguns gostem. Se eu disser, é capaz de gerar uma mobilização. Pois é, talvez não gostem. Então a reclamação é essa. A outra, que quando um jornalista era funcionário, falava bem do clube, ou não falava sobre o clube. Bastou não estar trabalhando para achar que está tudo errado e criticar todo mundo. Então é pontual a coisa. Mas isso não é jornalista, é influencer, né? Não é sobre atuação. Ele até foi claro. Olha, as críticas, quando elas são endereçadas de uma maneira para a gente aperfeiçoar, ótimo, a gente entende. Ele falou isso, está tudo gravado. Não, a crítica dele em relação à imprensa foi muito pontual. Os caras botaram que ele ganhava tanto por dia, tanto por minuto, tanto por segundo. Quem é que gosta disso? Só tem um que gosta disso, sabe quem é? A Receita Federal. Mas é que daí, Guerra, tem uma questão de... Não vai dizer o meu salário, o teu, porque nós não somos as estrelas de uma estrutura, de uma indústria como o futebol. Nós somos... eu sou estrela. Tu pode não te achar, eu me acho. Sou mascarado. Não, mas assim, o D'Alessandro, ou qualquer outro jogador, o Cristiano Ronaldo, Pedro, Messi, toda hora sai o ranking dos mais bem pagos do mundo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e a gente não vê eles indo para que deram o meu salário. Faz parte, tá no pacote, né? Tá no pacote. Eu te confesso que como jornalista não acho legal isso. É a mesma coisa... vou esmiuçar a vida do governador, quanto é que ele ganha por dia, por hora. Não, isso é um problema dele, ele está lá. Eu vou cobrar dele para ele me servir bem. Ganha. Mas eu vou mas não se fala isso todos os dias, né? Mas não se fala isso quando ele acerta ou erra alguma questão. Não, se fala que ele acerta ou erra alguma questão. É isso. Nós temos que julgar o cara como jogador de futebol, não pelo que ele ganha. Guerrinho, eu tô brabo, Leonardo, que ninguém pergunta pelo meu salário. Isso é que eu tô mas bravo. A bronca dele era com o conselheiro também, que ofendeu ele. Não é, a questão não foi isso que definiu a saída dele do Inter. Definiu, ele até disse, entrou no pacote, aquela questão do conselheiro lá que ofendeu. Claro que não, é um combo, né, Diogo? Claro. A decisão entrou no pacote. O que decidiu foi ele querer sair, ele quer jogar, ele não tá jogando aqui. Ele chegou lá e disse assim,
Não vou renovar o meu contrato com o Internacional. O que se imaginou logo em seguida? Estou encerrando a minha carreira. Não! Vou sair e vou continuar a minha vida de atleta. Pois é, não, e assim, é um direito dele, Guerra. Até a gente pode questionar, de repente ele poderia falar isso depois do confronto com o Boca, esperar um pouquinho mais. É questionável, mas é um direito dele também. Aí ele espera o jogo com o Boca, o Inter é eliminado, ele fala, agora o cara assim pulou da barca, hein, sentiu mal, hein, malandro? Sabe, é uma faca de dois gumes. Mas assim, é por isso que eu nem questiono isso, entendeu, Guerra? Porque o momento quem faz é ele que tá decidindo, né? Tá bom, deixa eu lembrar aqui, doação de sangue, é importante. O senhor Carlos Alberto Teixeira de Loreto está precisando de sangue. Eu não tenho aqui qual é o tipo, mas provavelmente seja de qualquer tipo, né? Porque vai lá para o banco de sangue. Na Santa Casa de Misericórdia. Repito o nome do paciente, Carlos Alberto Teixeira de Loreto. É utilidade pública, Santa Casa de Misericórdia, precisando de sangue. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Horas 22 minutos, informação importante, Diogo Oliveira. O Abel está fora do jogo contra o Boca, era previsível isso, né? Ele ia refazer o teste, né? Mas, enfim, o protocolo da Conmebol exige 12 dias desde o exame negativo, ele não cumpriu. O Osmar Loz e o Leomir vão comandar o Inter contra o Boca. Pois é, que diferença faz isso? Muita. O Abel na beira do campo é o comandante na beira do campo. Entendeu? Muitas vezes o comissário de bordo sabe levar o avião, mas é melhor quando o comandante está lá, né? É verdade. Bom, ele faz contato por celular com o banco, né? Ele tem esse tipo de procedimento que de alguma forma atenua essa dificuldade. Ele continua tomando as decisões, comunica essas decisões, porque ele não está impedido de trabalhar por suspensão. Ele está impedido de trabalhar pela própria saúde, o que não impede ele fazer uma ligação e dizer para o Leomir, bota não sei quem, tira não sei quem. Eu estava pensando agora há instantes, Léo, quando eu estava fazendo a confusão de que o Flamengo que enfrentaria o Grêmio e não é Santos ou LDU, o Flamengo é adversário do Inter ou do Boca, o que significa que se o Inter passar, depois de ter passado da fase de grupos com uma campanha muito no limite, né, uma campanha pequena, mas dali em diante, se o Internacional chega a ser campeão da Libertadores, ele terá passado, por exemplo, pelo Boca Juniors, pelo Flamengo ou pelo Racing, mas o Flamengo que é melhor time, e ainda, se acontecer a lógica do outro lado, a semifinal para o Inter ser finalista de Libertadores seria um Grenal, ou 2 Grenais. Que campanha espetacular que seria de um campeão por essa via do Inter depois de uma primeira fase difícil, tão pobre, né? Muito difícil. Espetacular porque difícil, né, Pedro? Porque é difícil, exatamente. Mas é aquilo que tu disseste, a campanha precária na fase de grupos determinou o Inter colocado como segundo lugar, como a sorte não ajuda, caiu com o Boca, passando pelo Boca pega o Flamengo, passando pelo Flamengo pega o Grêmio, meu Deus do céu. Sujeito a truvas e trovadas. Mas enfim, Guerrinha, eu acredito que o Inter, Guerrinha, tu vai dizer que eu sou a velhinha de Taubaté, mas eu acredito que o Inter, tendo uma boa escalação, jogando Moledo, jogando Heitor, jogando o D'Alessandro, sim, jogando o Yuri Alberto do lado do goleador do Internacional, do Galhardo, eu acho que, olha, eu tô achando que o Inter pode encarar, viu, Guerrinha, sabe, fazer aquele jogo da vida, sabe? Eu acho que motivação o Inter vai ter pro jogo, e muito. Né? Sim. Deu problema ali com o Guerrinha. Maurício, tu acha que o Inter tem força para encarar esse jogo? Caiu o Maurício também. Vamos ver, Leonardo Oliveira. Eu acho que é um jogo difícil, Pedro, porque o Boca, embora venha de 2 derrotas, e uma delas foi com um time quase todo reserva, e até entrevistei o Guilherme Parede, que jogou no Inter ano passado. Ele estreou contra o Boca pelo Tadieres lá em fevereiro, e agora na volta dele ao Tadieres ele ganhou do Boca dentro da Bomboneira, né? E o que ele diz é o seguinte: o Boca é um time com o qual tu não pode deixar ele respirar, tu tem que ter a mesma intensidade dele, a mesma entrega, a mesma energia, tem que marcar alto, tem que pressionar, porque se deixar com que eles joguem, aí eles te criam problemas. O Tevez o time tá voltado para que o Tevez tenha a possibilidade de marcar gols, inclusive ele está usando um centroavante, o Soldano, que ele é o que faz o trabalho sujo para que o Tevez fique esperando a bola. O Soldano é o cara que corre, que marca, que bloqueia a saída do adversário. O Tevez joga numa geografia menor hoje, né, Léo?
O Tevez joga numa geografia menor, ele joga em 20 e 30 metros perto do gol, ali onde ele é letal, né? No ataque, a diferença é que o Tevez é um atacante de origem, né? Enfim, tem o Toto Salvio, que é um cara que o Boca buscou por 7 milhões de euros no Benfica, ele já foi decisivo na conquista do título argentino, tá recuperado, vem a Porto Alegre, deve jogar. O lateral esquerdo é da seleção colombiana. O Miguel Ángel Russo até chegou, Maurício, a pensar numa linha de 5 na defesa, com 3 zagueiros. Mas diante do que ele está vendo com o Inter, ele vai vir no normal dele. Se você olhar, Léo, do outro lado, hoje a soma da melhor qualidade individual que o Inter pode fazer, do meio para frente, para ter o melhor resultado pela qualidade técnica, você teria o Dourado ou o Lindoso, eu estou dando essa dúvida pelo joelho do Dourado, né? Edenilson, a seguir Patrick, e você vai com o D'Alessandro, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Eu acho que seria o ideal, frente, esse é o melhor combo de qualidade individual. Como é que você desenha isso, Pedro? Bom, você desenha da maneira que esses caras joguem o melhor futebol. E não com a sua cabeça pedindo que o cara faça um troço que ele não saiba fazer. Mas esses aí funcionam. Eu acho, Maurício, que o ideal, e aí seria um passo atrás que o Abel precisaria dar, é de retomar uma ideia a qual os jogadores estão acostumados e que vai bater muito com a forma como esse Boca joga. De daqui a pouco tu marcar mais lá em cima, de tu pressionar, de tu tentar. Foi feito contra o Flamengo e deu certo isso, né? Exato. E não é porque é melhor ou que é pior, é porque os jogadores estão mais acostumados. Eles vão se sentir mais confortáveis e até mais confiantes, porque são movimentos que estão treinados. Não, e diante do que o Parede te falou, eu acho que é por aí mesmo, né? Acho que é a melhor solução, né? E outra coisa que ele falou, Pedro, que eu achei muito interessante, ele disse, eu tinha uma curiosidade de jogar na Bombonera, e tu entra naquele estádio, é impactante, o tamanho do estádio, só que o Boca perde muito da força com o estádio vazio. O Boca sente a falta da torcida. Então daqui a pouco é pro Inter tentar fazer algo aqui no Beira-Rio e levar uma mínima vantagem que seja, ou uma igualdade pelo menos, para decidir na Bombonera, porque aí sem a torcida, sem aquela... que a Bombonera, a grama treme, né? A torcida pula tanto que a grama treme, o adversário sente. E isso pode fazer com que o Inter, né, se saia bem em Buenos Aires. É uma vantagem, só que essa vantagem só será substancial se o Inter cumprir a parte dele em Porto Alegre. Por isso o jogo é extremamente importante, é decisivo. É o jogo de amanhã, Inter e Boca Júnior, 9h30 da noite, no Beira-Rio. Bom, e agora eu quero falar com o Alemão, porque o Alemão vai me trazer as informações. Alemão, quando é que chega essa vacina, Alemão? Me conta, Alemão!